Mesmo assim, Gleison, eu falei: "Gleison, não tem como você passar por tudo isso sozinho". Ele falou assim: "Isso é uma grande oportunidade de poder pregar para os meus amigos de trabalho". Eu sou o Gleison Bento, muitos me conhecem como Bento, mais fácil de guardar, de falar. E sou casado com a Kelly e nos casamos em setembro de 2011. Desde então, a gente sempre teve o sonho de termos filhos, desde a nossa adolescência ali, que a gente já tinha o nosso relacionamento. E em 2018, a gente teve esse desejo maior de ter uns filhos e começamos então o processo. Aí, em agosto de 2018, eu fiquei grávida e logo em seguida, no próximo mês, em setembro, eu tive um aborto. Mas logo em seguida, em dezembro, eu engravidei novamente. Aí nosso sonho, assim, voltou, assim, a gente foi, assim, ficamos muito felizes, renovados, porque a gente estava conseguindo realizar o nosso sonho. Quando foi em junho, eu estava com 31 semanas e eu tive uma dor no estômago e falei: "Gleison, eu tô sentindo uma dor no estômago muito forte". Aí nós fomos para a maternidade, aí chegando lá, minha pressão estava 17/10. Na nossa cabeça era, vamos lá no hospital, vamos tomar mais um remedinho na veia, voltar para casa e vai estar tudo bem. Só que a gente foi e dali começou toda a história, né? Assim, ela fez os exames de rotina, só que a médica estava em viagem, que era um feriado prolongado, e aí passou o caso para uma segunda médica da equipe. E aí essa segunda médica da equipe estava em viagem, então tiveram que acionar uma terceira médica que nem conhecia a gente, não conhecia nada. E ela chegou perto de mim e falou assim: olha, a situação não é boa, né? O bebê está começando a entrar em sofrimento porque não está chegando a oxigenação, e a sua esposa está com todos os exames desregulados. E a gente tem que fazer o parto porque o risco é real para os dois. Quando chega a notícia, temos que fazer a cesárea agora, aí vem aquele medo, sabe? Porque foi tudo tão de repente, estava indo tudo tão bem, correu tudo bem no parto. O Davi nasceu, ela trouxe ele até a mim, ele chorou ali, imediatamente ele já foi para neonatal. Só que no retorno para o quarto, eu não melhorava, eu só fui piorando. E eu entrei numa complicação da pré-eclâmpsia, porque foi o que eu tive. Quando passou 24 horas, a médica da neonatal queria conversar comigo. Quando eu cheguei lá, eu só pude declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele e dizer o quanto eu amava, o quanto ele tinha sido, que ele era um sonho realizado nosso. Nisso a médica chegou. E a médica, ela, assim, de bate-pronto, ela falou assim: mãe, olha, o Davi está num quadro muito grave, a questão dele respiratória muito grave, ele está com uma infecção e a culpa é sua. A culpa é sua porque você teve um quadro de infecção urinária durante a gestação e essa infecção passou para ele. Ali, eu quase desmaiei dentro da neonatal e eu já tive que ser retirada da neonatal. Só que assim, não existe, não é real, sabe? Porque eu tinha passado, eu tive a infecção urinária, mas eu tratei, deu tudo certo, curou, não tinha problema, nem dor eu tinha. Ali eu fiquei muito descontrolada, muito desconcertada com aquilo, o baque já estava muito grande, o susto muito grande, tudo que estava acontecendo, e saber que o Davi não estava bem, então assim, foi preocupante, a minha pressão só aumentando. No dia seguinte eu precisei ser transferida para a UTI de um outro hospital. O Davi continuou lá na neonatal. E o Gleison ficou nesses dois hospitais. E eu fiquei lá, dentro da UTI, por 5 dias. Só que o meu quadro não melhorava. E era uma montanha-russa de informações, assim, num dia não, tá muito bem, aí à noite já falou assim, ah, não, teve uma piora, e a médica chamou, falou assim, olha, teve uma parada na madrugada, e a gente reanimou, mas o caso dele é muito sério. O que nós podemos fazer? Aí ela falou assim, ah, não tem mais o que fazer, se você acredita em Deus, você ora. E eu comecei a falar assim, eu vou apresentar o Davi ao Senhor, que o Senhor faça a sua vontade, mas a nossa é de tê-lo conosco, né? Tinha uma enfermeira lá que era cristã, né, estava orando comigo, e quando a gente, na oração, ele teve outra parada, eu fui retirado da sala,
E aí, quando eu voltei, fui acompanhando e ele acabou tendo mais algumas complicações e não resistiu. Eu tinha noção de tudo que estava acontecendo com ele. Eu sabia que o caso dele era super grave, mas em momento algum eu pensei que ele faleceria. Jamais, em momento algum. Eu pensei que aquilo era... Eu falei, Gleice, vai fotografando, porque isso assim vai ser um testemunho. Então, de repente, o Gleison chega com o pastor e me conta. E o Davi faleceu. Ali, um buraco se abre e eu não entendo nada. Eu não pude sair dali da UTI. Não pude escolher o caixão que meu filho foi enterrado. E mesmo assim, Gleison, eu falei, Gleison, não tem como você passar por tudo isso sozinho. Ele falou assim, isso é uma grande oportunidade de poder pregar para os meus amigos de trabalho. Então, assim, de alguma forma, por mais doloroso que foi, valeu a pena, sabe? A mensagem, a palavra do Senhor chegou em outros corações. Aconteceu o ofício fúnebre e logo em seguida eu recebi alta. E para mim a pior parte de tudo que aconteceu é eu voltar para casa. Eu sonhei com um quarto lindo, onde estava tudo montado, adesivado, tudo com o nome dele. E quando eu cheguei em casa, tinha umas irmãs da igreja lá e falou assim, Kelly, o que a gente faz com o quarto? Eu falei, fecha a porta. Eu fechei a cortina do meu quarto por uns dias. Eu falei, Senhor, o céu está fechado para mim. Eu planejei tudo. Tudo que ele foi confeccionado com o nomezinho dele. Foi tudo tão sonhado em cada detalhe. O que eu vou fazer agora assim? Naquele momento, o Senhor me disse assim, guarda tudo, que eu vou fazer isso de novo. Aquela palavra foi a minha direção. Foi naquela palavra que eu me apeguei, sabe? Por mais que foi difícil, doloroso, receber a notícia que o Davi tinha falecido, mas hoje eu vejo que Deus me guardou lá dentro daquele CTI, sabe? Quando, passados uns dias, fui na médica, ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu não engravidaria mais, que você tem o risco de ter isso tudo novamente. E aquilo veio igual uma bomba pra gente, sabe? Caso vocês queiram engravidar, você vai ter que ir para uma médica de alto risco, que vai te acompanhar. Ela me deu o nome, eu falei assim, eu vou. Eu tinha uma palavra e eu caminhei por ela. Quando eu cheguei na médica, eu conversei com ela, muito agradável, foi uma bênção. Ela falou assim, engravida que a gente vai dar um jeito. Aí depois de 1 ano e 5 meses, eu estava grávida. Nossa, eu nem acreditei. Eu falei, Senhor, eu creio que agora a gente vai viver a plenitude desse sonho. Ali eu tive uma gestação maravilhosa. Nossa, não tive nada assim. E foi no tempo mais improvável que a gente vivia, que era na pandemia. E quando Samuel nasce, renasce a nossa esperança, o nosso amor. E hoje, quando eu olho para o Samuel, eu falo quanta bondade do Senhor na nossa casa. E hoje o Samuel é uma bênção, uma criança assim, amável, tão querido assim, por nós, tão sonhado, tão amado por todos, esse sorriso largo que ele tem, assim, acolhe a gente todos os dias. E esses dias eu estava colocando ele, tinha dado banho nele e eu falei assim, ai Samuel, a mamãe está tão feliz que ela pode te dar um banho, ela pode arrumar sua comidinha, te preparar para dormir, sabe? Muitas vezes eu falo, meu Deus, muito obrigada. Cara, ainda bem que eu tenho uma fralda suja pra trocar, ainda bem que eu tenho um banho pra dar, ainda bem que tem uma criança chorando, a casa não tá vazia, então assim, a gente sabe que o Samuel, ele não veio para substituir o Davi, mas ele veio para poder ter o lugar dele e o lugar dele de felicidade, de renovação, de restauração da nossa alegria. A gente consegue ainda falar e pensar e lembrar assim, de uma forma bem leve, sabendo sim que um dia nós vamos nos encontrar no céu. E gratos pela vida de Samuel e gratos pela vida da... E isso foi o que Deus fez com a gente.